Misericórdia, né? Você fala assim, misericórdia. Mas irmãos, presta atenção. A palavra de Deus, ela é poderosa. Deus nos criou para que nós tivéssemos compreensão das coisas através de imagens. É assim que Deus nos fez, por isso que Ele é um contador de parábolas, contador de história. Então todas as vezes que você abre a Bíblia, você vai ver histórias, você vai ler algumas histórias lá, que vão fazer você, ou deveriam pelo menos fazer você imaginar aquilo, porque quando você tem uma imagem do que está sendo dito, você de fato entende, compreende. E então Jesus, principalmente Jesus, ele vem e inaugura uma nova era de entendimento e de compreensão da palavra de Deus. Até Jesus talvez não fosse tão evidente essa maneira de interpretar a palavra de Deus dessa maneira, mas Jesus chega e fala umas coisas estranhas. Jesus chega assim e fala, eu sou o pão da vida. Aí você fala, pão da vida, meu Deus. Talvez para você hoje não seja estranho isso, mas Ele inaugurou uma fase onde Ele queria mostrar através de realidades naturais, ou de expressões naturais, de exemplos naturais, o mundo espiritual. O mundo espiritual nós não conseguimos enxergar, mas então a palavra vem e faz ilustrações naturais, para que a gente possa compreender a realidade espiritual. Amém? E o diabo, ele tenta fazer o contrário, ele tenta nos cegar. E essa palavra fala de unidade. Nós temos falado de unidade nesses últimos dias, e uma das coisas que são importantes na vida da igreja é uma vida de unidade. Quando a igreja anda em unidade, entende o que é de fato a igreja, o que é ser igreja, os milagres, o poder de Deus, ele vem de uma maneira extraordinária. Só nós não temos mais milagres no nosso meio, porque muitas vezes nós ainda não alcançamos essa unidade que Deus espera da igreja, que Deus já liberou para nós. Isso é uma realidade no mundo espiritual, mas porque nós não temos consciência de quem nós somos, às vezes nós vivemos em desacordo com essa realidade. A palavra de Deus, ela não é um livro de regras, mas é um livro para nos mostrar aquilo que de fato nós somos, e nós compreendermos, e nós entendermos. E aí, uma vez que eu entendo e compreendo e tenho consciência disso, automaticamente eu começo a me comportar de outra maneira. Amém? Muitas vezes nós fazemos coisas que não são alinhadas com a palavra de Deus, porque nós não temos compreensão, nós não temos a visão. A visão é aquilo que te leva a algum lugar. Se você quer fazer qualquer coisa, você precisa primeiro ter uma visão daquilo. E se você tem uma visão, jamais você se desvia dessa visão. Amém? Então a visão que Deus tem para nós como igreja é algo poderoso, é algo sobrenatural. A palavra de Deus diz que a igreja é o corpo de Cristo. E aí, muitas vezes nós somos um pouco religiosos, porque nós achamos que igreja é um clube, que é um lugar que nós frequentamos para vir receber a bênção, ou para resolver as minhas dificuldades, e tudo isso é verdadeiro, mas é muito mais do que isso. Agora nós fazemos parte de um corpo, de fato, de verdade. Desculpe a expressão agora, mas é só para você compreender. Então a palavra de Deus fala que Jesus é o cabeça, e nós somos os membros, nós somos o corpo de Cristo. É como se você fosse um pedacinho de Jesus aqui na terra. Mas o corpo de Cristo, ele só manifesta na sua plenitude se ele estiver completo. Então, irmãos, quando você não está no corpo, o corpo não está completo. Diga aí para a pessoa do seu lado, você faz falta no corpo.
qual é a característica, assim, do nosso corpo? Nosso corpo é formado de membros, ok? Membros que são totalmente diferentes, não é isso? Se você olha para uma mão e compara ela com o joelho, não tem nada a ver. Então, essa é uma das primeiras coisas que nós precisamos entender. Nós não temos que ser iguaizinhos no corpo de Cristo. Cristo, Ele é aquele que de fato leva nós vivermos na diversidade, porém em unidade. O corpo então é esse exemplo que Deus usa para falar da igreja dele. Talvez não tenha outro exemplo mais poderoso do que o nosso corpo, onde você tem membros totalmente diferentes, mas que andam todos eles conectados, alinhados, juntos, andam sempre no mesmo propósito, sempre na mesma direção, ou na maioria das vezes, né? Que eu sei que tem membro que às vezes rebela. Eu tenho um problema, né, com o meu corpo, que a minha boca é um pouco rebelde. Não no sentido de falar, mas no sentido de comer, né? Não precisa comer tanto, mas aí a cabeça sabe disso, às vezes a boca não obedece. Amém? Eu quero ler primeiro alguns versículos aqui, para você começar a compreender. Então, de fato, eu quero falar sobre o corpo, mas eu quero te levar a uma compreensão que o corpo, ele vai funcionar perfeitamente se individualmente você estiver funcionando. E irmãos, e não tem como falar de funcionar o corpo se não tiver essa compreensão de que nós precisamos estar conectados com os irmãos. A conexão do corpo é com os irmãos, não apesar de sermos conectados com Deus, mas a conexão mais importante e principal é com o irmão. Então eu quero ler alguns versículos só para a gente avançar aqui. 1 João 2,9 fala assim: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, e aqui eu quero falar na minha versão, e tem alguma coisa, tem alguma rusga, e tem mágoa, e tem chateação, e tem reserva com o seu irmão, até agora está nas trevas. Olha só que perigoso. Às vezes nós não conseguimos as coisas no Senhor e nós achamos que o problema é porque tem algo que nós fazemos errado, mas nós não paramos para pensar que o que impede nós de vivermos na luz é a gente ter problema com alguém no corpo. É muito forte isso. 1 João 3,10 fala: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha só, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então, se você não ama o seu irmão, a Bíblia está dizendo aqui que você não é filho de Deus. E eu não vou dizer nem de quem que você é filho, porque eu sei que aqui ninguém tem problema com o irmão. 1 João 3, de 14 e 15 fala assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. 1 João 4, de 7 a 8 fala assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor não procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e quem conhece a Deus, e quem conhece a Deus, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Tem um versículo lá em Provérbios, irmãos, Provérbios 6, 16 até o 19, se pode projetar aqui, que é algo assim poderoso. Nós deveríamos meditar nisso de tempo em tempo, porque nós às vezes agimos assim sem perceber. Mas aqui a Bíblia fala que Deus, Ele não gosta de 6 coisas, mas tem uma que Ele abomina. Abomina. O que é? 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª
a sua alma abomina. Então Deus está falando, a palavra de Deus está dizendo assim, olha, Deus, Jesus, o Senhor, Ele não gosta de certas coisas, que nós não devíamos praticar, mas tem uma que você não devia fazer de jeito nenhum, porque isso deixa Ele muito bravo. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr, testemunho, a correr para o mal, e o sétimo, essa versão é muito ruim, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda, mas tá bom aqui, e o que semeia contenda entre irmãos. Presta atenção, o que o Senhor abomina, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Falar de novo, quem o Senhor abomina? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Presta atenção, às vezes você não percebe, mas você, quando fala mal de alguém para outra pessoa, você está fazendo isso, você está semeando contenda entre os irmãos. Por quê? Irmãos, às vezes eu tenho lá, assim, olho para o Rodrigo, sempre amei o Rodrigo, amo o Rodrigo, não tenho nada contra ele, mas de repente vem alguém e começa a me falar, você ficou sabendo? Olha como o Rodrigo faz, ele lidera lá a célula dele, ele tem maltratado os irmãos. E aí o que acontece no meu coração? Eu começo a já olhar o Rodrigo de outra forma. Por quê? Porque é assim que funciona, o ser humano é assim. Mas quem é que Deus tem problema? Aquele que veio falar mal do Rodrigo para mim. Por quê? Porque está semeando contenda. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Infelizmente, a fofoca, às vezes, no meio dos irmãos, são assim, é algo que parece natural, mas eu quero te dizer, não é natural. A Bíblia nos ensina que nós devemos guardar a vida dos irmãos, mesmo que você saiba que ele está fazendo algo errado, você deve guardar o irmão. Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso falar com ninguém? Não, fala com ele, o que normalmente acontece é que fala com muita gente, não vou falar fala todo mundo, porque é mentira, é exagero, mas fala com muita gente a respeito do irmão, mas ele mesmo não sabe de nada. Eu não sei porque as pessoas têm dificuldade às vezes de confrontar o irmão em amor. É isso que a palavra nos ensina, mas a palavra hoje não é a respeito disso. Tem um autor cristão que chama Francis Chan. Ele é eu nem sei, parece japonês, mas ele é americano. E ele escreveu um livro sobre unidade. E ele escreveu algo poderoso, ele fala assim, se você se sente apático em relação às ordens de Deus sobre unidade, e não se preocupa, como isso parece diante do mundo, ou seja, se você é aquele que sai falando mal dos irmãos da igreja lá para fora, você não percebe, se você não preocupa com essa maneira de guardar a vida, ou de compreender ou se preocupar que você deve guardar a união, a unidade entre os irmãos, ele fala assim, talvez você tenha um problema maior, é possível que o Espírito Santo não esteja em você, e que você nem tenha sido salvo de verdade. Então, essa é uma atitude, esse deveria ser um pensamento que deve permear os nossos corações, de ter cuidado com o corpo. Quando você fala mal de alguém, você está falando mal de você mesmo. A Bíblia diz isso. Não tem, por quê? Porque você faz parte do mesmo corpo, ou tem sentido? Você chegar e falar mal da sua mão, falar essa mão não serve para nada. Você não faz isso. Amém? E eu quero ler aqui João 17, de 20 até o 25, está escrito assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, fala assim, todos sejam um, e como
e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmito a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, ou neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, eu não sei se você sabe, irmão, todas as orações que Jesus fez foram respondidas, menos esta. Tudo o que Jesus pedia era respondido. Até um dia que ele foi orar por uma pessoa que estava morta, há 4 dias ele nem orou, ele falou: Senhor, eu te agradeço, porque tudo aquilo que eu peço o Senhor faz, mas eu estou orando aqui, na verdade, para que todos vejam que isso é verdade. Mas esta oração, até hoje, não foi respondida. Sabe por quê? Qual é a conclusão? É mais fácil levantar um defunto, 4 dias morto, do que lidar, do que trabalhar com o ego humano. É muito mais fácil para Deus levantar alguém que está morto, do que mudar, às vezes, a nossa dificuldade que nós temos com os irmãos. Você está em silêncio, né? Então, irmãos, essa palavra fala disso, né? Vamos avançar aqui, eu quero ler mais um versículo, nós vamos ver agora no começo, ler bastante a Bíblia, 1 Coríntios 12, do 13 até o 27, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, quer branco, quer negro, quer japonês, quer brasileiro, todos fomos batizados num corpo só, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Fala assim, não é só um, mas muitos. Não sou apenas eu, mas somos nós. Se eu disser ao pé, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, porque sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o nariz, o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Só abrir um parênteses aqui para a gente continuar lendo o versículo. Irmão, às vezes você fica assim, chateado porque alguns estão liderando, outros não, porque alguns estão no louvor e outros não. Quero te falar, isso não é obra humana. Estar em alguma posição do corpo é um trabalho de Deus, é Deus quem faz isso, não somos nós, mas é Deus. Amém? Então para de ficar bravo com o seu líder, com o líder do louvor, ou sei lá quem, mas fale com o Senhor, porque é Ele que cuida disso. Se todos porém, versículo 19, se todos porém fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas só um corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos no corpo, a esse damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo,
Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Vou ler de novo: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Irmãos, então essa é a ilustração que Paulo usa aqui em 1 Coríntios para falar do corpo. O que é o corpo de Cristo? Então ele usa o corpo humano para falar de Cristo, mas nós, quando queremos entender e ver uma figura que a Bíblia nos dá, nós precisamos estudar a figura, nós precisamos estudar o corpo. Nós não vamos fazer um estudo profundo hoje não aqui, mas vou fazer uma comparação que vai te levar a ter uma compreensão melhor de quem você é no corpo. Vou ler mais um versículo aqui, Efésios 4, de 1 a 6, esse podia projetar. Efésios 4, de 1 a 6. Aleluia. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor. Irmãos, então, rogo-vos é o que? É um pedido, é um clamor, não é apenas um pedido normal, não, mas é algo que é feito assim, tipo, pelo amor de Deus, ouve o que eu estou te falando. Paulo dizendo à igreja de Éfeso, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Todo mundo aqui é chamado por Deus, amém? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, fala assim, esforçando-vos diligentemente. Então olha só, Paulo está fazendo um pedido para você, para mim, para eu, se esforçar, e não é apenas esforçar, mas esforçar de maneira diligente, ou seja zeloso com isso, tenha zelo com esse detalhe, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então Paulo fala assim, nós precisamos nos esforçar para manter isso, sabe, irmãos, eu quero aqui falar que muitas pessoas às vezes não entendem muito, mas essa unidade, ela é um trabalho de Deus, é um trabalho do Espírito. O Senhor já nos deu isso, já está dentro de você. Mas por que então eu tenho que me esforçar? Porque muitas vezes, ao invés de ouvir a Deus, eu ouço aquele que não devia ouvir. Nós precisamos estar atentos, todas as vezes que nós vivemos aquilo que de fato Deus estabeleceu para eu viver, vai haver uma resistência, e a palavra de Deus, ela não são ordens para você cumprir, mas é o que? É uma ilustração para você compreender aquilo que já é fato, e é assim que funciona, quanto mais você compreende, mais você tem consciência, quanto mais você tem revelação, mais você tem consciência, e quanto mais você tem consciência, mais você anda alinhado com isso, amém? Sabe que muitas pessoas aqui têm filho, não é não? E filho ele sabe o que ele precisa fazer, mas ele não tem consciência de por que ele precisa fazer, então por isso ele não faz. Ou então ele acha que tem alguém que vai fazer no lugar dele. Presta atenção. Aquilo que você tem para fazer no corpo, irmão, ninguém vai fazer no seu lugar. Você faz falta no corpo de Cristo. Então, e aí outro dia, né, na verdade essa palavra eu ministrei ela quase 7 anos atrás, e Deus me trouxe a lembrança esses dias, e eu estava em dúvida, eu falei, será que eu tenho que ministrar? E aí alguém, né, uma jovem, ela não está aqui, ela
mandou uma mensagem para mim: pastor, eu estava folheando aqui uma agenda velha minha, eu achei as anotações de uma palavra sua. Eu falei: uau. E eu não tinha nenhuma anotação, não ficou gravado, não tinha, não sei porque eu perdi. Eu falei: manda para mim, porque eu estou precisando. E aí eu entendi que Deus queria que fosse compartilhado com os irmãos, né? A maioria não estava aqui. E a primeira coisa, então, Deus, quando me deu essa palavra, Ele deu o título. Ele falou: membro ou prótese? E eu: membro ou prótese? E eu comecei a meditar nisso e a entender. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que, deixa eu falar primeiro o que é prótese, né? Porque às vezes algumas pessoas talvez não saibam o que é uma prótese. Prótese é tudo aquilo que você coloca no seu corpo para substituir um membro que foi perdido de alguma maneira. Então, a prótese mais comum que muitas pessoas usam é a dentadura, né? Ou os dentes postiços. Então, perdeu o dente, põe lá. Mas pode ser uma mão. Às vezes algumas pessoas, com um acidente, ela perde a mão, e aí usam uma mão que é uma prótese, ou, né, na perna, a pessoa por algum motivo perdeu aquela perna, e ela então coloca uma prótese. Então é algo mecânico, é algo natural, que não faz parte do seu corpo, mas substitui aquilo que o membro deve fazer. Então, mas qual é o problema dessa prótese? É que ela não é corpo. Sabe, irmãos, muitas vezes no nosso meio nós permitimos algumas próteses. Por quê? Porque os membros não entenderam, né? Foram embora, largaram o corpo na mão, e aí às vezes a gente precisa substituir. E glória a Deus pelas próteses, porque é melhor ter uma prótese do que não ter nada. Concorda? Mas esse não é o alvo de Deus, esse não é o projeto de Deus. Nós não podemos ter um corpo a vida toda cheio de prótese. Nós queremos um corpo que tenha membros de fato e de verdade, que façam parte desse corpo. É muito mais saudável. Então a primeira afirmação que eu coloco aqui é: o membro vai para onde o corpo vai, a prótese nem sempre. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas que usam prótese, elas podem esquecer. Sabe que óculos é prótese? Eu não sei se você sabia, óculos também é prótese. Às vezes eu já esqueci óculos. Aí o que acontece? Chega em algum lugar que eu preciso ler, não consigo ler. Por quê? Porque meu membro, na verdade, está falho, não está funcionando normalmente. Mas aqui eu quero infelizmente, quem devia ouvir talvez não esteja aqui. Irmãos, cristão congrega todo domingo, sabia? Fala para a pessoa que está do seu lado: cristão, todo domingo ele vai na igreja. Nós somos a igreja em células, amém? Toda semana tem célula. Fala lá: toda semana nós temos que estar na célula. Não é de vez em quando. Nós não negociamos estar aonde o corpo está. Por quê? Porque nós fazemos parte dele. Quando você negocia: não, mas hoje eu não vou no culto porque eu tenho uma festa da minha avó de aniversário de 90 anos. Irmãos, pergunta para minha esposa se alguém da nossa família convida a gente para algo de domingo. Não convida, nem convida, porque já sabe que domingo é dia de nós estarmos na igreja congregando com o Senhor. Por quê? Pastor, então a igreja é mais importante que a minha família? Sim. Sim. Se você não entendeu isso, não fique chateado ou bravo comigo, mas pergunte para o Espírito Santo que está aí dentro de você. Sabe, os seus parentes, talvez você não vai viver com eles na eternidade, mas com o seu irmão que você está do lado aí, ou talvez com o irmão que está lá na outra ponta, que você não está falando com ele, não está conversando, porque ele falou alguma coisa que você não gostou, você vai ter que viver a eternidade com ele. Então resolve agora. É muito mais importante a igreja do que qualquer outra, e aí quando eu falo igreja, pelo amor de
Cristo Jesus, não entenda a igreja como uma instituição. Igreja não é instituição, igreja é o corpo de Cristo, ao qual você foi colocado, você foi enxertado, você faz parte desse corpo agora. Se você não se sente assim, eu quero desafiar você a entrar em crise com Deus, para que Deus fale com você. Não precisa fazer porque eu estou dizendo, não. Até porque se você não estiver com vontade de participar, é que nem o Jack, eu falei Jack, não é Jack Chan, não. Eu falei Jack Chan? É Francis Chan. Talvez você tenha um problema, talvez você nem nasceu de novo, talvez você é alguém que ainda não teve uma experiência de novo nascimento, porque, irmãos, às vezes algumas pessoas elas têm dificuldade de entender ou de viver algumas realidades da vida espiritual, mas é porque às vezes não nasceu de novo, porque quem nasceu de novo, quando eu falo essas coisas, o coração dele borbulha, há um fervor dentro dele, há um clamor, há algo que confirma aquilo que está sendo dito. Se você não concorda, você precisa avaliar, e eu não estou falando isso porque para te criticar ou te colocar numa posição de inferioridade, não, é porque você precisa às vezes buscar algo da parte de Deus, porque imagina se fosse possível, você ao invés de ser um membro, de fato ser uma prótese. É muito ruim, não é não? Mas vamos lá. Então, primeira coisa que eu preciso entender, membro é a obra de Deus, é a obra do Espírito Santo, não é a obra minha, não é um esforço meu. Eu não me torno membro porque eu quero, ou porque eu me esforço, mas é Deus dentro de mim que me move a isso. Mas a única coisa que o diabo faz é tentar fazer você achar que não é verdade. Uma vez o diabo encontrou com Jesus e falou assim, se você é filho, não foi assim que o diabo falou lá no deserto? O que ele estava fazendo? Ele estava questionando quem Jesus era. Mas Jesus decidiu optar pela palavra, permaneceu firme. Então, primeira coisa, membro vai para onde o corpo vai, a prótese nem sempre. Irmãos, corpo a gente dorme com ele, todo dia. A prótese não, porque prótese às vezes incomoda, você tira. Eu não consigo dormir com nada, anel, óculos, tem que tirar tudo para dormir, porque incomoda. Mas, o corpo então, o membro faz tudo aquilo que o corpo faz, a prótese tem agenda própria. Ela não anda de acordo. Então às vezes nós temos programação, que nem agora, jejum de 40 horas. Muitos vão dizer, não posso vir por causa disso, daquilo. Eu entendo, nós entendemos, irmãos, que tem algumas atividades que nós exercemos, fazemos, trabalho principalmente, que vai conflitar com esses horários, que você não tem como abrir mão. Mas fora isso, ou então se você está doente e não tem como estar aqui, fora isso, assim, sinto muito, não tem justificativa, não tem motivo para não estar. Por quê? Porque você faz falta. Você não estar aqui, não só você vai perder, nós também vamos perder, todos aqui vão perder. O corpo precisa estar junto. Quando o corpo se reúne, há um mover sobrenatural totalmente diferente. Eu fui esses dias, estou fazendo academia, diga glória a Deus. Aleluia. E aí, irmão, estava na esteira, e eu vou lá, eu gosto de andar na esteira segurando lá o negócio ali para marcar minha pulsação, para ver se o meu coração não vai dar um piripaque, E eu lá, caminhando, 6,5 km por hora, você acha pouco, mas tem gente que não consegue andar, não. Aí eu falei, vou correr um pouquinho aqui para ver. Aí eu corri, irmão, mas não dava para correr segurando aquele trem lá. Aí eu tive que soltar a mão. E aí os braços tiveram que começar a se movimentar também. E aí com os braços se movimentando, irmãos, eu consegui correr a 8 km por hora.
mas com as mãos paradas eu não consigo mais do que 6,5 km por hora. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. O corpo, ele não vai ter a sua performance completa se faltar alguém. E não é só estar lá não, precisa estar funcionando junto. Se eu ficar segurando lá e o braço parado, eu não consigo correr. Às vezes nós não avançamos mais também, porque você está meio parado ainda. Está preocupado com o coração, se o coração vai aguentar, se não vai. Irmão, pode ficar tranquilo que o coração aguenta. A vida cristã é assim, com emoção. Deixa eu avançar aqui, que o meu horário está avançando. Segunda afirmação, prótese não consegue fazer a mesma coisa que o membro. Às vezes nós não conseguimos fazer a mesma coisa, porque às vezes você vai pegar algo que é sensível, né? Imagina uma mão que é uma prótese, você vai pegar algo sensível, como você não tem como medir a força que você está fazendo ali, você pode esmagar, você pode às vezes perder, ou então, não sei, mas os irmãos estão entendendo, né? Agora não está me ocorrendo, mas não dá para fazer coisas que você faz normalmente com o seu membro natural, ok? Não tem como, não tem jeito. Normalmente você percebe com facilidade quando é uma prótese que está no lugar de um membro. Então, irmão, te falar algo. Não pense que você consegue fingir. Tem pessoas que querem ser líderes, mas eles não ainda são membros. Eles ainda têm essa atitude aí de não ser parte do corpo. Eles ainda estão, mas parece que estão desconectados. Não tem jeito. As pessoas, principalmente o corpo, ele percebe. Só de olhar. Você bateu o olho e fala, ixi, isso aí não é mão não, isso aí é uma mão mecânica. E você sabe que hoje com a tecnologia tem muitas coisas aí que avançaram. Mas mesmo assim, às vezes a pele é um pouquinho mais clara e está lá, é um pouco mais escura, ou vice-versa. Você percebe. Amém? Diga misericórdia. A outra afirmação, um membro presta conta do que faz, prótese é isolada, não passa informação para o corpo. Irmãos, assim, nós temos às vezes muita dificuldade com algumas pessoas que elas acham que elas são independentes do corpo. Não tem como, estava falando aqui para o Rodrigo, estou com o dedinho, né? Esses dias eu estava limpando a minha casa lá, caiu uma madeira no meu pé, machucou meu dedinho. Rapaz, é o dedinho. Eu fiquei 2 semanas sem ir para a academia, e o negócio não resolve, está doendo ainda, eu estou com dificuldade de andar, por causa do dedinho, percebe? Mas por que isso? Porque esse dedinho, ele está machucado, e ele está prestando conta para mim, ele não sofre sozinho. Na verdade, como eu li lá em 1 Coríntios, quando um dedinho sofre, o corpo todo sofre. Todo mundo sofre. Mas tem gente que vive no corpo que ele acha que ele não precisa prestar conta do que está acontecendo na vida dele. Líderes que andam com células que eles acham que eles não precisam prestar conta. Irmãos, é natural do membro prestar conta, é natural. Se você pega numa coisa quente, automaticamente o corpo todo sabe que você pegou em alguma coisa quente. Você não precisa dizer, ô mão, avisa quando você pegar em alguma coisa quente. Não é, se você está com dor na barriga, não sei aonde que você quer ter dor. De exemplo, né? Mas todo mundo fica sabendo, o corpo todo sabe, e o corpo todo age em função daquilo. O corpo todo se move em função daquilo, para ajudar, para resolver, para trabalhar. Sabe, irmão, não dá, você precisa compreender, se você faz parte de um corpo, você está conectado
conectado nesse corpo, você está ligado nesse corpo. Se você é alguém que não presta contas, é porque você ainda não compreendeu, não tem revelação, entendimento, compreensão, clareza de quem você é. Não tem como fazer parte de um lugar sem prestar contas. Líderes, discipuladores, relatório, oh Jesus amado, como é difícil. Os irmãos não entendem que relatório é prestação de conta. Por quê? Para que o corpo saiba o que está acontecendo e precisa às vezes tomar decisões, precisa saber, avaliar, ok? Deixa eu me adiantar aqui que meu tempo está... Fala assim para a pessoa do seu lado, você precisa prestar conta. E eu estou falando só do negativo, irmão, mas do positivo também. Quando você conquista alguma coisa, quando a célula conquista, não sei se vocês já perceberam, irmãos, quando nós temos uma multiplicação de célula, nós fazemos questão de todos os pastores da igreja estarem lá, que nós falamos para os líderes, para os discipuladores, convidem todos os pastores. Por quê? Porque a vitória não é deles apenas, mas é do corpo inteiro. Por que nós fazemos festa? Todo semestre tem festa da colheita. Por quê? Porque nós comemoramos aquilo que o corpo conquista. Não é uma vitória de ninguém, é uma vitória do corpo inteiro. Quando o corpo é honrado, todo mundo se regozija. Oh, irmão, dá para ficar falando só sobre isso aqui, mas não dá tempo, né? Um membro se importa com o corpo, a prótese não se importa. Oh Jesus, que o Senhor abra os seus olhos e os seus ouvidos espirituais agora, principalmente você que é líder de célula, discipulador. Irmãos, um membro, meu dedinho está ruim, eu não vou largar ele na chapada. Percebe? Eu não vou largar ele lá doendo e falar, você que se lasque aí, até porque eu não consigo fazer as coisas direito com ele ruim. Eu vou sair daqui, tomar um remédio, vou, sei lá, fazer um curativo, eu vou fazer alguma coisa. Mano, não tem como. Você, às vezes que lidera uma célula, você sabe lá que tem um casal na sua célula, que o casamento dele está ruim. E aí você fala assim, ele não quer ajuda. É claro que você não vai ajudar quem não quer ajuda, mas presta atenção, nós somos brasileiros. Você ainda talvez não percebeu que brasileiro, mesmo quando você oferece ajuda, ele fala que não quer, mesmo que ele queira. Brasileiro é um povo estranho, irmão. É verdade. Fala, pensa bem, você chega na casa de alguém, o cara, ô pastor, eu te ofereci, eu fiz aqui para você comer, aí você fala assim, se você não comer, ele vai ficar sem olhar para a sua cara uns 15 dias, no mínimo, né? Vai ficar magoado porque você não comeu. E se eu falar que eu não gosto do que ele fez para mim, então, capaz de sair da igreja. Podia perguntar, né? Às vezes, né, minha esposa, ela já é prática, ela fala, não prepara nada, porque a gente já jantou, já fez a noção até aí. Já avisa antes. Mas não tem jeito, mesmo assim os irmãos preparam, irmão. Foi esses dias, faz pouco tempo, né? Nós saímos do churrasco, fomos visitar uns irmãos, chegou lá, tinha uma mesa, eu falei, ai meu Deus do céu. Tive que comer de novo. Não, irmão, não, gordinho já fica acusado quando come com fome. Quando você está sem fome e come, pensa na acusação depois. Então, irmão, nós precisamos ter sensibilidade. Às vezes você vê a pessoa lá de cara feia, de cara amarrada, de cara triste. Ninguém, não tem um cidadão para chegar lá e falar, irmão, o que está acontecendo? Vem cá. Nada, está tudo bem. Desde quando está tudo bem significa está tudo bem? Você só precisa aprender a fazer a pergunta certa. Você não precisa forçar a barra. É claro que se a pessoa não quiser, você vai respeitar, mas na maioria das vezes não é assim, não é,
cristão, aliás, brasileiro não é assim, bom dia, tudo bem? Tudo bem, ele está com a vida destruída, mas ele fala, tudo bem. Ainda põe Deus no meio, fala assim, graças a Deus, está tudo bem. Oxi. Seja atencioso. Às vezes você está lá, jovens, tem lá um irmãozinho, toda a célula ele vai de tênis furado para a célula. Toda a célula. E ninguém chega lá e fala, o que está acontecendo, irmão? Você não tem dinheiro para comprar um tênis novo? E aí a célula faz lá, a junta faz uma vaquinha e compra um tênis da China, é baratinho. Shopee. É barato, mas ajuda as pessoas. Irmão, sensibilidade. Membro tem sensibilidade. Membro percebe quando põe a mão em algo quente, quando põe a mão em algo frio. Prótese, ele não percebe, ele não tem sensibilidade. Se você faz parte do corpo, você percebe. Irmãos, eu tenho algo que às vezes até eu fico incomodado. Eu bato o olho em alguém, eu já sei se está bem, se não está bem. Então você não minta para mim, porque eu sei. O Espírito Santo fala comigo, eu sei, olhando para você, eu sei se você está bem ou não. É claro que não é 100% mas é algo que Deus me deu, muitas vezes, irmãos, eu não estou falando isso aqui para me gabar, não porque eu não sou melhor que ninguém, porque não sou eu, é o Senhor em mim, é o que está dentro de mim. Mas muitas vezes eu já cheguei para alguns líderes, de pessoas de outra rede, falei, fulano de tal, está tudo bem com ele? Não, está tudo bem, mas tem certeza? Não, eu vou conversar, aí depois eu falei, e aí? Rapaz, ele está passando uma luta. Mas por quê? Porque é essa sensibilidade. Eu não posso conviver com a minha célula lá e às vezes tem irmãos passando por lutas e eu não estou nem sabendo que ele está passando por lutas. E se eu estou sabendo, eu tenho que fazer alguma coisa. Irmãos, a igreja não é uma instituição de caridade, tá? Deixa eu falar, o tênis furado é para dar só o primeiro. O segundo, você vai ensinar esse jovem a ganhar o dinheiro para comprar o tênis. Nós não somos percussores da pobreza, nós não ficamos insistindo com o pobre ser pobre. Nós chegamos aqui e falamos, Deus é um Deus de riqueza, nós vamos orar e Deus vai mudar a sua vida. Agora me fala, lá na sua célula, quantas pessoas não deixam de participar das coisas da igreja porque não tem dinheiro? E o líder ainda vem defender eles aqui. Fala, pastor, não vamos fazer não, porque os irmãos gastaram muito. Eu falo, misericórdia. Oxe, eu sirvo a um Deus que é dono do ouro e da prata. O irmãozinho lá da sua célula não serve o mesmo Deus que eu, não? Ai, Jesus, o horário está... Sabe, há muitos anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, você foi para a África, nós tivemos uma experiência, eu já contei várias vezes isso, mas isso me marcou muito minha vida, que a Simone tinha decidido ir para a África, e ela ofertou as férias dela, ela foi fazer missão lá, e tinha um obreiro na igreja, que ele também ia, ele já tinha comprado a passagem dele, mas ele tinha casado fazia pouco tempo, sabe que casado de novo não tem dinheiro para nada, né? Normal, faz parte da vida, viu? Faz parte da vida, viu, Christopher, cadê ele? Faz parte da vida. Deus não vai te prosperar assim rapidamente, é um processo, porque senão você não vai aprender a lidar com o dinheiro. Mas assim, ele queria muito levar a esposa dele, e a Simone, ela ficou compadecida, não gosto muito dessa palavra, né? Ficou assim, sensibilizada com a situação, e ela chegou e falou com Deus, e falou, Senhor, eu queria tanto ofertar a passagem dessa irmã. Irmão, eu não estou falando aqui de pouca coisa, uma passagem para a África hoje está mais do que R$5.000, tá? Então, na época era algo proporcional, o dólar era mais baixo, mas era muito dinheiro. Ela falou, Senhor, mas eu não tenho esse dinheiro, mas o Senhor sabe onde ele está. Nós estávamos numa vigília,
Não, ia ter uma vigília, né? Aí não importa, né? Assim, ela orou, aí no outro dia, ou no mesmo dia, eu não lembro agora, então vou ficar perguntando para elas, no outro dia, alguém, uma moça que fazia pouco tempo que estava frequentando nossa rede, ela chegou assim, cutucou a Simone e falou: Simone, eu não sei o que é isso, mas Deus me mandou dar esse cheque para você e disse que você saberia o que fazer com ele. E aí ela pegou o cheque, imagina quanto que era o valor? Era exatamente, ou muito próximo do valor da passagem. Ela nem falou comigo, misericórdia, né? Minha esposa nem falou comigo. Ela pegou o cheque aqui e já foi procurar o Carlão. Muita gente conhece o Carlão aqui. Foi procurar o Carlão. Carlão, está aqui a passagem da Cariza. Você percebe, irmãos? Você não precisa ter o dinheiro na sua mão para Deus te prover. Se é para a obra de Deus, se é para as coisas de Deus, se é para estar com o corpo, Deus vai fazer algo sobrenatural. Mas em nome do Senhor Jesus, muita gente não participa, por quê? Porque ele não tem a consciência de quem ele é, ele não tem consciência disso, e ele simplesmente aceita o diabo falando que ele não tem, e ele age de acordo com a consciência dele. Quero te dizer, Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de provisão, Deus é um Deus do extraordinário, Deus é o Deus do impossível. Então, irmãos, jamais negocie não estar com o corpo. Todas as vezes que você estiver com o corpo, você pedir, Deus vai te dar a provisão. Em nome de Jesus, não venha mais falar para mim que não tem dinheiro para participar de alguma coisa, porque Deus vai te dar, Ele te dá, se você pedir, é claro, mas se você não pede, como é que vai ter se não pedir? Mas vamos avançar. Membro se preocupa em estar fora do corpo, pois fora do corpo o sangue para de correr, e sem sangue não tem vida, então o membro morre. Prótese não tem essa preocupação. Prótese, na verdade, como falei, até tira para dormir, mas o membro que é membro e entende a função dele no corpo, entende quem ele é, ele não vai embora do corpo, ele não larga do corpo, ele quer estar onde o corpo está, porque ali a vida é liberada. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu estou tentando mostrar para você uma realidade espiritual. É claro que nós não somos grudados, emendados um no outro, mas há uma conexão espiritual, de maneira que quando nós fazemos verdadeiramente parte do corpo, essa vida de Deus flui para nós e de nós, flui para nós e de nós, porque você sabe, o sangue que chega no meu mindinho aqui, está passando pelo meu braço, pelo meu antebraço, pelo meu ombro, sei lá qual é o caminho que ele faz, mas passa por você. É assim que funcionam as bênçãos de Deus, não é assim que a Bíblia fala? Olha, como é bom estar reunidos os irmãos, porque o óleo é derramado na cabeça de Arão, e escorre pelas barbas, escorre pelas vestes e atinge todo o corpo. É assim que funciona a igreja. Irmão, em nome do Senhor Jesus, abra os seus olhos, o seu coração, a sua percepção. Igreja não é um estabelecimento, igreja não é um clube, igreja não é uma instituição. A igreja é o corpo vivo de Jesus Cristo aqui na terra. Jesus, ele foi para o céu, mas continua aqui na terra, através de quem? Fala assim, de mim. Você é o corpo de Cristo. Irmão, você é o corpo de Cristo. Você não vai na igreja, você é a igreja. Quando você está lá no seu trabalho, a igreja está lá através de você. Quando você vai na escola, a igreja está lá através de você. Queria pedir para o louvor vir para cá. Irmãos,
Prestem atenção. Eu sei que quando a gente prega uma palavra assim, talvez você pode se sentir acusado. Mas eu quero dizer que a Bíblia mesmo nos ensina que já não há mais nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitas vezes nós andamos de forma diferente daquilo que Deus espera por falta de conhecimento. Não é assim que a Bíblia diz? Meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, eu não estou aqui com a intenção de acusar você, mas eu estou aqui com a intenção